Seja sábia, seja sábio. Vamos ser felizes na prática. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, ou não tem tanta certeza da resposta que você pensou em dar, eu tenho uma notícia boa para te dar. Esse vídeo vai te ajudar a identificar o seu porquê, o seu propósito. Eu vou trazer aqui, além de trazer um método para te ajudar a identificar o seu propósito, eu vou trazer uma reflexão com base na sabedoria da palavra de Deus sobre qual é a relevância de você saber o seu porquê, o seu propósito. Trago ainda um método para você aprender a redigir, para você aprender a escrever o seu propósito de vida. E mais, inspiração para você experienciar, para você vivenciar o seu propósito de vida. Então vem comigo, não perde um minuto desse vídeo, vai valer a pena. Recentemente, eu fiz uma pesquisa no Instagram e eu compartilho aqui com vocês. Eu pesquisei, né, eu joguei lá uma enquete perguntando: você sabe qual é o seu propósito de vida? E a resposta foi que 78% das pessoas disseram que não sabem qual é o propósito de vida. Isso preocupa porque talvez essa seja também a proporção de pessoas que não estão realizadas, que não estão satisfeitas no que fazem, ou não sabem exatamente por que fazem o que fazem. Então, isso me fez sentir ainda mais vontade de compartilhar com vocês a alegria que é saber o seu propósito de vida. Eu sei o meu propósito de vida. E eu posso dizer a vocês que a minha vida mudou completamente. Você acorda diferente, você dorme diferente, você trabalha diferente, você convive com as pessoas que você ama de forma diferente. Eu digo a vocês o seguinte, uma coisa que é certa é, você não é um acidente. Você não é um acidente. Você é criado, você é fruto de Deus. Você foi criado por Deus, você foi desejado por Deus. Você foi desejada por Deus, você é obra de Deus. O mesmo Deus que me criou foi o Deus que te criou. Se você não é um acidente, e olha o que o Salmo 138 traz, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Nada de da minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações, vossos olhos viram, todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Significa dizer o seguinte, que Deus sabia exatamente o que esperava de você desde o ventre de sua mãe. Ele sabe o que Ele espera de você. Mas Marcos, como é que eu vou saber o que Ele espera de mim? Nós vamos já saber, nós vamos já ver formas de você identificar isso. Mas isso é muito forte, gente. Eu nem vou sair ainda desse salmo. A primeira certeza que você deve ter é: você não é um acidente. Você é fruto de Deus. Então, se você é fruto de Deus, e ele diz claramente que ele já sabia desde as entranhas, desde o ventre de sua mãe, o que esperava de você, a gente precisa descobrir isso. Mas, Marcos, por que eu não consigo? Por que é tão difícil descobrir meu propósito de vida? Isso acontece muitas vezes porque nós muitas vezes pesquisamos, buscamos a resposta para essa pergunta fora, quando nós deveríamos procurar dentro de nós. Dentro de nós. Vamos seguir na nossa reflexão? Olha o que Paulo escreve, né, na Epístola aos Romanos. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repetindo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vimos no Salmo 138 que nós somos frutos do amor de Deus. Desde as entranhas de nossas mães, desde o ventre de nossa mãe, Deus já sabia o que esperava de nós. E aí Paulo vem confirmar dizendo que cada um de nós é chamado conforme o seu propósito. E aí de novo vem a pergunta, por que é tão difícil responder, saber qual é o propósito de vida? Porque
eu já cometi esse erro, né? E muitas pessoas cometem esse erro, assim como eu já cometi, de tentar procurar a resposta de qual é o nosso propósito de vida fora de nós. Sendo que Deus já deixou guardado, tem um segredo dentro de nós aí, qual que é o nosso propósito de vida. E às vezes a gente olha para fora e vê a vida de terceiros. Fulano ou fulana está tendo uma vida melhor, fulano está prosperando, fulano está com riqueza. Ou fulano está naquela vida instagramável, né, aparecendo lá no Instagram, e eu começo a desejar aquela vida. Caramba, se deu certo para ele, se ele está rico, se ela está rica, se ela está bem, ou se fulano é feliz naquela profissão, eu vou também fazer aquela profissão ali. Aquela profissão dá dinheiro, aquela profissão traz riqueza. Então, eu vou também fazer aquela mesma profissão. Caramba, o que que acontece? O que acontece é que nem sempre, gente, nem todo lugar em que você se encaixa é onde você pertence. Essa imagem reflete muito bem essa verdade. Nem todo lugar em que você se encaixa é onde você pertence. Deus sabe exatamente onde você pertence, onde Ele espera que você contribua. E eu te digo mais, Deus conta você e Deus conta com você. Deus conta, né, me conta e Deus conta comigo. Então, veja que são coisas diferentes. Deus conta você, ou seja, você é um dos filhos dele. Ele conta você, você é um deles. Você não é um acidente. Você é uma delas, você é uma das filhas de Deus, você é um dos filhos de Deus. Então, se Deus conta você e Deus conta com você, torna-se então indispensável descobrir conta para fazer o quê? Deus me diz o que você espera de mim. E agora você começa a acertar. Você deve olhar para dentro de você, para descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Em Efésios 1:11, diz: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Reforçando, Deus tem algo, tem uma vontade junto a você. Deus tem um propósito para você guardado. E aí, gente, como descobrir então esse propósito que está aí guardado? Bom, esse propósito deve ser algo valioso, se é um presente de Deus, é valioso. Sempre que nós passamos em frente àquelas empresas que guardam algo de valor, aquelas empresas que guardam dinheiro ou joias, pode observar que no portão dessas empresas, o Banco Central do Brasil, né, onde você estiver na sua cidade, na sua região, sempre vai ter esta placa aqui, porque ali está guardado algo valioso. A placa diz assim: atenção, né, pare, né, atenção, não buzine, abaixe os faróis, acenda a luz interna e identifique-se para poder, então, se identificar e for autorizado a entrada naquele local, seguir. O que eu digo a vocês é que, inspirado nessa placa, e eu vi certa vez um padre, numa formação que eu fiz de autoconhecimento com esse padre, e o padre usou exatamente essa metáfora que eu trago aqui para vocês, comparando com o exercício que a gente deve fazer para nos conhecer melhor, saber quem nós somos, para onde nós vamos, o que Deus espera de mim. E o exercício que você vai fazer comparado com essa placa, o exercício é o seguinte: você vai exatamente parar, baixar os faróis da alma, fecha teus olhos, reserva um tempo para você parar, baixar os faróis da tua alma, acender a luz interna, identificar-se, conhecer-se mais, saber o que está lá dentro de você. Muitas vezes a gente quer escutar Deus a partir de uma voz, né, grave, ó, você, tal, ou um anjo que vem e diz assim: olha, você é chamado para isso. E muitas vezes a gente precisa silenciar para ouvir a voz de Deus. Silenciar. Como é valioso o silêncio. Silenciar para ouvir a voz de Deus. E esse segredo guardado, né, esse propósito de Deus que está lá dentro de você, está guardado, mas você pode encontrar, tem método para isso. E eu trago aqui para você, para que você comece a aprender a explorar mais você internamente, eu trago uma reflexão a partir do seguinte: Paul MacLean foi um neurocientista e ele descobriu na década de 70 e publicou depois num livro em 1990, falando sobre o cérebro trino,
ele descobriu que o nosso cérebro, ele é trino. Olha só, ele é um cérebro trino. Como assim trino? Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o complexo reptiliano, que lembra réptil. E o que um réptil faz, né? Uma cobra, um jacaré? A maior parte do tempo ela está ou atacando ou fugindo. Então o sistema reptiliano do ser humano, ele serve para a defesa, para a sobrevivência. Se é a hora de fugir, ou se é a hora de partir, de sair dali, ou se é a hora de ficar. A segunda parte do cérebro é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E a terceira parte é o neocórtex, né? O neocórtex ele é responsável pela parte intelectual, o pensar. Quando está tudo formado, nós temos a capacidade de pensar, sentir e agir. E nessa ordem é a forma mais madura que existe de você seguir sua vida. Pensar antes, sentir e agir. Tem um detalhe. A área límbica do cérebro, né, ela é uma área que ela não tem capacidade de linguagem, né, de fala, de linguagem, de expressar aquilo ali. Então, por não ter essa capacidade, é que talvez isso também dificulte a gente descobrir o nosso porquê. Simon Sinek, né, que foi um grande autor que escreveu um livro chamado Encontre o Seu Porquê, ele diz o seguinte, que existe um círculo dourado dentro de nós, né? Nós temos um círculo dourado. Tudo o que a gente vai fazer faz com base nesse círculo dourado. E que a maior parte de nós, ou grande parte de nós, sabe exatamente o que fazemos. Consegue dizer. Se você perguntar praticamente para todo mundo, vai saber exatamente o que faz. A nível profissional, a nível pessoal. O que você faz? Como faz, já diminui um pouco. Já não são todas as pessoas que conseguem explicar como é que fazem. Muitas pessoas estão fazendo as coisas no automático. E existe uma minoria bem pequena que sabe explicar o porquê. Por que faz o que faz. Ou ainda, poucas pessoas sabem qual é o seu chamado. Poucas pessoas conseguem reconhecer isso. E isso tem uma explicação científica. Porque esse círculo dourado, ele se assemelha muito com aquele sistema que eu acabei de explicar do cérebro. No cérebro trino, né? É que o nosso cérebro, né, a área límbica, ela não tem capacidade de linguagem. Então, a gente precisa utilizar um pouco mais do nosso neocórtex para conseguir compreender as coisas, para conseguir analisar isso. E aí eu trago, né, aqui para compartilhar com você um método para que você, utilizando o seu cérebro neocórtex, né, a sua capacidade de pensar, você consiga explorar mais o seu interior, conhecer-se mais, identificar-se sobre aquilo que você gosta, o que você não gosta de fazer, aquilo que você se sente chamado a fazer. E aí, eu trago aqui esse método para que você possa descobrir, começar, né, te ajudar a descobrir o seu propósito. Então, o primeiro passo, e aí, se você puder, você pegar um papel com calma, né, e pensar assim, o que eu amo fazer? O que me dá prazer de fazer? Lembrando que amar fazer, dar prazer a fazer, satisfação em fazer algo, amar e gostar não são a mesma coisa. Então você pode até, às vezes, amar alguém, mas não gostar de tudo que aquela pessoa faz. Então pode ser que você ame uma atividade profissional, mas você não precisa gostar de tudo que acontece lá. Então o que você ama fazer? Ai, Marcos, eu amo cuidar de pessoas, eu amo ouvir pessoas, eu amo organizar coisas, eu amo lidar com números, eu amo música. O que você ama fazer? O que você tem prazer em fazer? Lista tudo isso no papel. Depois que você tiver listado tudo que você ama fazer, tenta pensar, lembrar de algo que o mundo precisa e algo que incomoda você, algo que você sente falta no mundo, algo que você poderia fazer. Você se pergunta assim, meu Deus, alguém já poderia ter feito algo por isso. Por exemplo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que teria uma forma de compartilhar métodos de gestão de empresa com pessoas para que elas pudessem utilizar esses métodos de gestão na vida pessoal e até na vida profissional mesmo? E aí eu ficava pensando, caramba, será que a gente tem como trazer isso numa linguagem fácil, acessível, leve, sendo feliz? Que esse assunto é sério, mas eu posso tratar esse assunto sério de forma leve, feliz, alegre. Afinal, para a gente ser sério, não precisa ser triste. Então,
Tenta pensar, caramba, o que o mundo precisa? Ah, será que tem uma causa, crianças, idosos, é cuidar de gente, é administrar negócios? O que é? O que você sente falta no mundo de alguma maneira que você acha que você poderia contribuir? O terceiro passo é o que você é bom? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? E não podemos aqui confundir dons, é, talento com propósito. Talento é algo que você treina, é algo treinável. Eu posso treinar o meu talento a partir de métodos. Então, eu posso treinar um talento em elaboração de planilhas eletrônicas no Excel. Treinar, treinar, treinar. No Excel ou em outra ferramenta. Eu posso treinar minha capacidade, meu talento de analisar coisas. Eu posso treinar atendimento a pessoas. Eu posso treinar escrita. Eu posso treinar o meu talento. Eu posso. Dons são coisas diferentes. Dons, a palavra dom vem de dádiva, é um presente. Sabe aquela capacidade, aquela criança quando nasce e você põe ali uma bola e a criança já consegue meio que se movimentar, parece que ela já tinha um dom para aquilo. Ou a criança lida com música com uma facilidade muito grande, parece que ela já veio com aquela dádiva. Então, dom. Propósito é diferente, o propósito é o porquê. Qual é o chamado, qual é a causa, qual é o seu porquê. E daí, gente, quando você tem o encontro entre aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa, provavelmente, se você pegar o que você ama fazer e se dedicar àquela causa que você nota que o mundo precisa, você vai ter ali uma missão de vida, uma missão, uma tarefa a fazer, né? Quando tem um encontro entre o que você ama e aquilo que você é muito bom ou boa, você vai identificar que aquilo ali é uma paixão, algo apaixonante. Quando esses três elementos se encontram, o que você ama, que o mundo precisa, e aquilo que você é muito bom ou boa em fazer, você tem ali o seu propósito. Você tem ali o seu propósito. Agora, se você quiser que esse seu propósito também esteja unido à sua profissão, que você quer viver imerso a isso, inclusive profissionalmente, descubra aquilo que, inclusive, as pessoas pagariam por aquilo ali. Por quê? Porque se você descobriu que o mundo precisa, que o mundo chama por isso, e aquilo que até pagariam para você, talvez seja vocação. Quando você descobre o que o mundo pagaria, o que as pessoas pagariam por aquilo, e você tem habilidade em fazer aquilo, pode ser a sua profissão. Agora, quando tudo isso está junto, gente, aí você encontrou o seu propósito de vida. Essa combinação, você encontrou o propósito de vida. Ai, Marcos, mas aí eu ainda não sei, eu não tenho tanta clareza sobre isso. Eu queria saber exatamente como escrever isso, como que eu posso colocar isso lá no papel, como que eu faço? E eu vou trazer para você aqui agora um método para isso. Como você redigir o seu propósito de vida. Gente, uma outra coisa que é importante saber sobre o propósito é que o propósito não diz respeito a uma satisfação individual sua. Lembrem-se, você foi feito por Deus. E Deus deixou claro, né? Amar a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o tempo todo Deus deixa claro, inclusive na Bíblia, sobre essa coisa de servir, de cuidar do outro. E pode observar que o nosso propósito de vida, normalmente, eu poderia arriscar dizer sempre, vai estar ligado aos outros, a mim e aos outros. Então vai estar sempre ligado a uma contribuição que gera um impacto em mim e nos outros. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu acho que o exemplo acaba ajudando, né? Então aqui, por exemplo, esse propósito, compartilhar conhecimento com pessoas e organizações, de modo que se tornem mais felizes e eficazes. Esse propósito é o meu como pessoa. É o meu, do Marcos Carvalho. É compartilhar conhecimento com pessoas e empresas, né, organizações, de modo que, gerando esse impacto, de que elas se tornem mais felizes e eficazes. Então, sempre que eu faço um treinamento, uma palestra, algo, e eu noto que pessoas ali ficaram ou mais felizes, e aí assim vão ter mais chance de ter sucesso, ou vão ser mais eficazes na execução dos seus trabalhos, eu fico feliz porque eu estou vivendo o meu propósito. Agora, esse é o propósito do Marcos, como pessoa. E recentemente eu me coloquei, né, a serviço de Deus nesse propósito desse canal que vocês estão me assistindo aqui. E o propósito desse canal
compartilhar a sabedoria da palavra de Deus e conhecimentos práticos de gestão, de modo que tenhamos vidas transformadas pela fé, com método e ações sábias. Então, quando eu trago esses vídeos para cá, ou mesmo lá no Instagram, a minha intenção, o meu propósito, eu estou vivendo esse propósito, que é o propósito do meu canal, é o propósito que eu quero fazer, levar a palavra de Deus mais longe. Eu sinto que esse é o meu chamado. E como que eu descobri isso, né? Eu lembro que eu ficava tentando, meu Deus, termina os treinamentos, as palestras, as pessoas ficam dizendo, Marcos, tu devia ter um canal, tu devia publicar vídeos no Instagram, é tão bom te ouvir. Eu ficava super feliz. E aí eu ficava tentando gravar vídeos sobre gestão, sobre método, sobre liderança, sobre universidade corporativa, as coisas que eu domino. E não saía muita coisa. Caramba, como pode? Eu domino tanto isso, por que que não está saindo? E eu ficava, meu Deus, eu vou rezar, por que que Deus me ajuda? Né? Deus me ajuda a descobrir a que conteúdos, né, o que que eu devo preparar, produzir para as pessoas. E não saía. Até que em oração eu senti, sabe, um chamado assim, meu Deus. Eu penso que talvez, né, eu pensava, né, eu achava que era eu que estava pensando, desde que era o Espírito Santo dizendo, vem, eu preciso de você nessa missão. E aí eu descobri que, na verdade, eu deveria era compartilhar sabedoria da palavra de Deus, e sim, com toques de conhecimento práticos de gestão, para ajudar as pessoas a colocar em prática a sabedoria da palavra de Deus, assim como eu tenho procurado vivenciar a palavra de Deus no meu dia a dia. Então, essa vamos dizer assim, era o meu chamado, o meu propósito com esse canal. E eu sinto que cada vez mais esse verdadeiramente vai se tornar o meu propósito de vida, o propósito desse canal e de qualquer coisa que eu me coloque a fazer. E por ser esse o propósito, é que eu tenho recusado propostas. Por quê? Quando a gente sabe a clareza do nosso propósito, a gente também sabe exatamente que propostas recusar. Porque nós sabemos exatamente a que somos chamados. Então, ter a clareza do propósito nos ajuda a saber aqui ao que dizer sim e ao que dizer não. Então, outro exemplo. Olha que esse exemplo que eu já apresentei, vamos apresentar esse outro exemplo. Olha, esse exemplo é de uma pessoa que eu conheço que, quando criança, ela sofreu abusos, né? Alguém, um adulto, abusou dela. E depois de muito trabalho com psicólogo, psiquiatra, né? Até mentoria, conversas que ela foi tendo com pessoas, e certa vez eu conversando com ela, caramba, aí não tá dando certo, psicólogo e tal, eu falei assim, deixa eu te dar uma ideia. E se você ressignificasse o que aconteceu com você no passado? Realmente eu não consigo nem calcular o tamanho da dor que foi. E se você se dedicasse a uma causa e ajudasse outras crianças e outros pais a protegerem suas crianças para que não acontecesse o que aconteceu com você? E aí ela caiu em lágrimas e ela foi lá e procurou trabalhar em cima disso. E digo a você que, olha que propósito, olha como dá clareza, olha o propósito que ela escreveu. Contribuição, cuidar de vítimas de abuso infantil, de modo que tenham suas vidas ressignificadas. Ela quase colocava assim como a minha. Então, na verdade, esse propósito, quando você vai escrevendo, ele não sai de primeira. Não sai uma frase linda de primeira. Você vai escrevendo, rascunha, escreve de novo, reza de novo, ora, pede ajuda a pessoas que já dominam mais essa técnica. Lê o livro do Simon Sinek, Encontre o Seu Porquê. É super barato, você encontra nesses sites, nessas livrarias, é bem fácil de encontrar. E vai ver o método bem na prática lá. E olha que riqueza desse propósito. Claro que depois ela pode, aos poucos que ela for vivenciando o propósito, ela vai tendo mais clareza. E ela pode escrever de um outro jeito. Ela pode pensar, cuidar de vítimas, ou cuidar de vítimas e famílias contra o abuso infantil, não é nem de quem já teve, né, a vida abusada. Então, eu quero dizer a vocês, não se preocupe se você que me assiste agora, de primeira não consegue redigir o seu propósito de vida. Vai redigindo, vai rascunhando, e vai pensando, que contribuição eu posso trazer? O que eu sou bom? Vai lembrando daquele outro exercício, o que eu sou bom? O que o mundo precisa? Que contribuição eu posso dar? Que legado eu posso deixar? E que impacto isso gera? Para quem? Quem eu quero impactar? Outro exemplo, esse exemplo aqui eu imagino que esse aqui deve ser o propósito do Exército de Deus, que é um grupo que a Ana Clara e o Ítalo Poeta, né, realizam, meu Deus, eles organizam, eles cumprem esse chamado de Deus. E eu imagino que esse deve ser o propósito do Exército de Deus. A contribuição, evangelizar,
cuidar e encantar as pessoas, de modo que tenham suas vidas transformadas e se tornem um verdadeiro exército de Deus. Vejam, eles evangelizam, eles cuidam das pessoas, eles encantam através da música. Essa é a contribuição deles. E esse é o impacto que eles geram. E geram em mim, eu tenho certeza que geram em muitos que conhecem já lá esse grupo. Então, gente, pega essa ferramenta com calma, tira um tempo, ora, pergunta a Deus, Deus, o que você espera de mim? O que o Senhor espera de mim? Conta comigo, diz algo para Ele. Conta comigo, eu nem sei o que é, mas já conta comigo. Eu vi agora recente o Ítalo, né? O Ítalo que ganhou agora a competição de surf, né, das Olimpíadas. E o Ítalo falou uma frase que eu achei espetacular, que ele diz assim, diz amém que o ouro vem. E o ouro, gente, é a eternidade. Diz amém para Deus, diz a Ele, sim, assim seja. Assim como eu disse para ele, olha, já que você quer que o meu canal não seja focado em gestão e liderança, seja focado na sabedoria da tua palavra, eu disse amém e eu imagino que o ouro esteja vindo. E nem está vindo, não sei se está vindo, nem estou vendo, mas se veio ou se não veio o ouro, quero dizer o seguinte, eu quero é o ouro da eternidade. Eu quero é ser chamado por Deus, eu quero é ser acolhido por Deus no céu. Eu quero cumprir o chamado dele. Então, para ele, sempre sim. Então, eu quero acolher esse chamado. Diz amém que o ouro vem. Diz amém para o teu propósito de Deus, que tu nem sabe ainda qual é, que o ouro vem. O ouro da eternidade. E aí, gente, caminhando aqui para o final desse nosso vídeo, eu trago esse texto de Romanos 12, que diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, humildade. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Presta muita atenção que cada membro exerce uma função diferente. Então não fica olhando qual é o papel do outro. Ah, fulano sabe cantar, eu queria saber cantar também. Fulano serve na igreja pregando, eu queria pregar também. Cada um, gente, tem um chamado diferente. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que eu posso dizer, gente, seja qual for o seu propósito de vida, seja qual for os seus dons, quais sejam os seus dons, seus talentos que você vai colocar à disposição para cumprir o seu propósito de vida, faça para a honra e glória de Deus. Deus lhe abençoe. Deus lhe proteja. Deus lhe mostre o seu propósito de vida. Procure descobrir. Entenda, né? Existe um processo. Então, quem cumpre o processo, como diz Ana Clara, quem cumpre o processo, consegue conquistar a promessa. Então, segue aí, gente. Compartilha esse canal, compartilha esse vídeo, divulga. Vai lá no Instagram, marcoscarvalho.ag2. Marca, conta o teu relato, o que você gostou, se você achou desse vídeo, comenta aqui. Ativa o sininho, gente, divulga esse vídeo, leva para o máximo de pessoas e tenho certeza que você pode ajudar a transformar muitas vidas. Vou ficar muito feliz em saber que você compartilhou nos grupos da família, nos grupos do trabalho, né? Onde você puder levar essa mensagem, compartilha, curte, comenta, assiste esse vídeo de novo, pega um papel, pratica. Tenho certeza de que você logo logo vai descobrir o seu propósito de vida, vai vivenciar e vai ser muito feliz. Deus lhe abençoe. Muito obrigado.